E aí, rapaziada, bom dia a todos. Quem tá falando aqui é Digão. Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. E quem não é inscrito, se inscreva aí. Eu já vou pedindo logo. Se inscreva aí, dá essa moral pra gente. Deixe seu like, compartilhe o vídeo aí para mais e mais pessoas poderem ver, claro. Estamos fazendo um trabalho aqui bacana, bem enxuto aqui, com 3 lives por dia de segunda a sexta e agora uns vídeos também. Bom, vamos falar aqui do Andrei, né? A situação do Andrei aí que está acontecendo. Ontem, o rival querendo pagar a multa, e à noite surgiu a matéria lá do jornal O AS, lá da Espanha, dizendo que não é apenas o Barcelona que está de olho no Andrei. Tem o Manchester City, tem o Paris Saint-Germain, que também está monitorando a situação do Andrei, para quem sabe ele sair até de graça para eles. Então, o Vasco tem que tomar uma atitude, tem que botar na mesa ali e falar assim: não, ele vai ficar aqui pelo menos por mais um tempo, ou vocês pegam e pagam a nova multa rescisória. Porque o Andrei hoje é simplesmente a cereja do bolo no Brasil, por toda a circunstância que está acontecendo. O contrato tá acabando, a joia está crescendo pra caramba, está evoluindo cada jogo, encantou os vascaínos, não só os vascaínos, como todo o futebol brasileiro. Se você for trocar uma ideia com algum rival, eles vão falar que o único jogador que eles queriam dentro do time deles é o André, pela evolução, pela característica. E vale ressaltar o seguinte, vou até botar o vídeo aqui do corte da live ontem do Nicola. Simplesmente o atleta não está querendo ir, está querendo fazer todas as tratativas corretas e possíveis para continuar no Vasco. Isso daí eu acho que mostra uma característica muito bacana do ser humano, que é a gratidão. Um clube que formou ele, um clube que está formando ele, que deu todos os amparos que ele precisou até o momento. Então isso daí vale muito a pena ressaltar a atitude do atleta hoje, que é dar essa preferência total ao Vasco. Digão, acho particularmente que no final o Vasco vai ceder algumas coisas aí para renovar com o atleta, e porque senão vai acabar saindo de graça, e vai fazer isso, vai renovar com o atleta para poder mais à frente conseguir faturar algo a mais. O futuro desse menino é brilhante, é certo. É certo que ele vai para a Europa, é certo que ele vai brilhar bastante lá na Europa, no Barcelona, no Paris Saint-Germain, o Real Madrid, o Manchester City, um Bayern, enfim. Certo que ele vai ser jogador de Champions, seleção, certo que ele vai disputar a Copa do Mundo. Então vale muito a pena aí a galera do Vasco em si pegar, fazer um esforço maior para poder contar com o atleta aí, pelo menos por mais 3 anos dentro do time do Vasco da Gama. Confere aí o vídeo que o Nicola fez aí, foi uma live, eu fiz os cortes da live aí. Confere o que ele falou aí, beleza? Tamo junto, meio-dia, almoça Vasco, a gente vai debater sobre o jogo, a gente vai falar também sobre o Andrei, enfim, tamo junto aí, rapaziada. Forte abraço, valeu! Vamos falar sobre do Andrei Santos, jogador do Vasco no Flamengo. Eu tô contando para vocês, deixa eu ver se eu acho o vídeo. Faz bastante tempo que eu dei essa informação de que que o melhor negócio do mercado brasileiro hoje era o Andrei, porque é um volante de só 18 anos de idade lá do Vasco, com passagens por todas as seleções e que custava só 14 milhões de reais. Eu acho até que eu chamei de pechincha. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo. Tem nos cortes aqui mesmo, achei. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. F11, vídeo de mais de um mês. Não sei se todo mundo sabe, mas as multas rescisórias, elas são estabelecidas da seguinte maneira. Apertei errado, peraí. Voltar. Peraí. Voltar. As multas rescisórias em território. As multas rescisórias de um atleta são estabelecidas de duas maneiras. Para o exterior, você coloca o valor que você quiser desde que o atleta concorde, tá? Então, digamos que o Andrei daqui a pouco renove com o Vasco e eles decidam colocar 500 milhões de euros. Se as duas partes concordarem, eles põem. Já a multa rescisória em território brasileiro é diferente. Ela é calculada de acordo com o salário do atleta vezes 2 mil. O Andrei ganha 7 mil reais por mês. É o salário que ele tinha nos tempos de base. O Vasco está tentando renovar o contrato do Andrei há um tempão e não consegue. 7 mil reais vezes 2 mil equivale a 14 milhões. Esse é o valor da multa rescisória. Aqui está a matéria. O Andrei é o melhor negócio do futebol brasileiro. O volante pode sair do Vasco por uma pechincha, tá? Vídeo de um mês atrás. Eu estava contando essa história toda, enfim.
E até estranhei o fato de que os clubes brasileiros, sempre atentos ao mercado, não tenham ido atrás dessa história. Por que ninguém pensou nisso, né? Por que ninguém correu atrás para tentar contratar o André? O que eu ouvi é que, assim, tirar um jogador do Vasco poderia causar uma repercussão negativa, é um clube grande e tal. Então ninguém teve coragem, ou ninguém tinha tido coragem, né? Porque hoje de manhã o GE informou que o Flamengo tem a intenção de contratar o André. Eles não colocaram assim, eles colocaram que o Flamengo monitora a situação do André, que lembraram que o Bertolucci, que é um empresário do André, é muito próximo do Flamengo. Hoje o Bertolucci é quem mais faz negócios no Flamengo, e que o Flamengo estava namorando. E eu, à tarde, no vídeo que eu publiquei agora há pouco, eu dei uma informação avançando em cima dessa história. O Flamengo, de fato, quer o Andrei e está disposto a pagar a multa rescisória de 14 milhões de reais. Não espero que ninguém do Flamengo venha a público para anunciar, para confirmar, para dizer, porque esse é o tipo de situação muito, muito íntima, né? E que causa repercussões muito pesadas. Então por que não pagou os 14 milhões? Porque não é assim, você paga 14 milhões e o jogador é seu. Você precisa da concordância do atleta. E o Andrei está muito motivado a ficar no Vasco, por conta da identificação, da gratidão, é um cara revelado no clube. Então o Andrei gostaria de ficar no Vasco. Para que isso ocorra, a 777 vai precisar aceitar algumas condições impostas pelos representantes do Andrei nessa renovação de contrato. Pedrosa, que é um dos caras que melhor cobre o Vasco, estava informando que a renovação de contrato está muito próxima. Imagino que essa fonte dele deva ser alguma pessoa do Vasco. Eu fui ouvir o outro lado e essa pessoa disse que o Vasco já fez uma primeira proposta um pouco melhor, de 200 mil reais de salário, mas uma série de outras exigências por parte do atleta, mais do que do atleta, do staff do atleta, até agora fazem com que a renovação esteja distante, tá? Como é que eu acho que termina essa história? Eu acho que ele não vai para o Flamengo. Eu acho que ele vai acabar renovando no Vasco, mas provavelmente em condições melhores para o atleta e os representantes, tá? O moleque é muito bom, é uma peixe. Ó, só para vocês entenderem, o Barcelona, em janeiro, antes do André estourar, já havia oferecido 6 milhões de euros e o Vasco, na época, recusou. Hoje, se aparecer uma proposta de 10 milhões de euros, é uma proposta baixa. E a gente está falando de 55, 60 milhões de reais. Enfim, só para vocês entenderem como que se alguém conseguir contratar o André do Vasco por 14 milhões, está fazendo o melhor negócio do mundo. Porque se gastou 14 e o moleque só de se apresentar já está valendo 70. Então por que o Vasco não vende por 70? Se eventualmente o Vasco perceber que existe o risco de ele ir para o Flamengo pela multa rescisória nacional, o Vasco pode ser obrigado a aceitar uma proposta de fora.